humildes, pelos sem terra, por aqueles que não tinham moradia, pelos sindicalistas, pelos professores, pelas professoras. Uma experiência que a direita reacionária desse país dizia que nunca ia dar certo, que nunca que os trabalhadores iriam conseguir se auto-organizar, e que a primeira experiência que o PT tivesse em alguma administração ia ser um desastre. Semelhante a isso, falavam da gente em 1991, quando começou a ocupação, e por sinal falam até hoje, né? Como se tudo que acontecesse por conta da luta do povo não fosse dar certo. E assim falavam lá em 91 que ia dar errado essa ocupação, que aqui ia ser uma favela, que aqui ia ser a miséria de Santa Maria. E nós provamos que pela luta, com a organização do povo, nós passamos por vários governos aqui, lutamos contra eles, pressionamos inclusive aqueles que eram nossos, e é por isso que a Santa Marta é o que é hoje. Pelas conquistas desse povo, e conquistas essas que foram feitas todas nos governos do PT. Ou os companheiros mais antigos não lembram? Não lembram de quando começou a ocupação, quem foram as pessoas que estavam aqui para sustentar ela? Quando o Farré, quando o PMDB, quando a direita toda dessa cidade queria sim fazer aquilo que o Farré falou, e vocês lembram até hoje, que era botar uma patrola em cima do povo, colocar todo mundo para valeta. E com luta, com organização e com mobilização, e principalmente com clareza política, essa comunidade se organizou. Aqui a luta na moradia é forte, aqui o PT é forte. E as conquistas estão aí para todo mundo ver. Foi a escola estadual na época do governo do Olívio Dutra. Foi lá em 99, 2000, no governo do Olívio Dutra, e só no governo do Olívio Dutra, que iniciou a regularização fundiária nessa área. Pela primeira vez se tratou seriamente de um governo dessa comunidade. Foi no governo do Olívio Dutra que saiu a escola estadual Santa Marta, e que agora está ampliando o leque discutindo ensino médio no governo do Tarso, porque no governo da Ieda e do Rigoto ficou abandonado. Foi no governo do companheiro Valdeci do PT que saiu a escola municipal até no Genro. Foi no governo do Valdeci que começou a discussão do CRAS. Foi no governo do Valdeci também, e aqui é importante destacar, muito por conta da luta dessa comunidade, que nós conquistamos o parque. E é importante perceber isso. Só esse xerife combinado todo mundo aí, só esse xerife. É importante nós perceber o seguinte: a Santa Marta era uma área do governo do estado, da Ieda, do PSDB, e a prefeitura do nosso companheiro Valdeci já tinha encaminhado o parque de toda a cidade, e não encaminhava a nossa, por conta que entendia que era com a Ieda. Pois nós fomos para a luta com clareza política, os dirigentes do PT nessa comunidade, a militância da luta na moradia, e soube pressionar o governo federal, que era nosso, soube pressionar o governo estadual, que era da Ieda, que era do PSDB, e soube pressionar o prefeitura municipal, mostrando que é possível. Esse é o papel da militância do PT: lutar para conquistar seus governos, para manter o povo organizado, manter o povo em luta, porque é isso que garante as conquistas. Se não fosse isso, se não fosse o trancamento da BR, se não fossem as ocupações, Fátima, se não fossem as mobilizações, Pingo, nós não teríamos o que nós temos hoje. E eu quero aqui dizer e fazer uma saudação para a Patrícia, minha companheira, não estou enxergando ela. Cadê? Está aqui, meu amor. E lembrar o seguinte, ó, eu saí da universidade, e lá eu militava no TCE, junto ao movimento CETER, e vim morar com a Patrícia. E aí eu conheci a ocupação da Santa Marta. E aí eu comecei a ouvir falar histórias extraordinárias de homens e mulheres que construíram essa comunidade. E isso me encantou e me engajou no movimento da moradia. E isso me deu força no PT. Por aprender como homens e mulheres simples eram capazes de transformar suas vidas com disposição, com energia e com inteligência coletiva. Nosso partido é responsável por tudo isso, porque preparou esses homens e mulheres para liderar esse processo, porque teve junto na retaguarda com os trabalhadores. E essa é a nossa história de conquista, é um pouco da minha história enquanto militante popular, enquanto militante do PT. Muitos aqui devem estar achando estranho porque o Cristiano está enlouquecendo, que esse povo da articulação esquerda, que é o grupo que eu participo, resolveu enlouquecer e lançar o Cristiano pré-candidato a prefeito de Santa Maria. E eu quero explicar uma coisa muito importante. Primeiro, dizer que é possível, porque se não fosse possível, imagine que uma pessoa com a quarta série, nordestino, que veio um pau de arara para São Paulo, metalúrgico, das mãos engraxadas, fosse capaz de ser presidente da República.
O que importa é a disposição política de lutar pelos trabalhadores. E é por isso que eu e nós provamos nas nossas experiências de governo que a gente transforma efetivamente a vida das pessoas. Não é de graça que a pobreza nesse país está acabando. Não é de graça que hoje a gente não pisa mais em valeta. Nós não temos uma estrada de terra. Nós temos dignidade para convidar as pessoas da nossa comunidade. Se não fosse a nossa luta e o presidente Lula e o PT, isso não tinha acontecido. Voltando à história, eu sempre fui candidato a prefeito. Nosso grupo fez uma profunda reflexão. Primeiro, tem que o PT precisa voltar a ser um partido militante. Quando nós conquistamos alguma coisa, foi porque o povo foi para a rua, foi porque a nossa militância se organizou, foi porque cada homem e mulher assumiu para si a responsabilidade de também ser candidato, de também ser candidata e lutar dia a dia para conquistar os direitos das pessoas. Nós começamos a nos acostumar de que nós só venceríamos as eleições com um candidato com grande densidade eleitoral. Então só podia ser o Pimenta, o Valdeci ou o Fabiano. E o partido começou a discutir isso, e esse é um dos motivos da minha pré-candidatura, distante da militância. E aquilo era um erro. Discutir quem ia ser o nosso candidato a prefeito, sem discutir com cada companheiro e cada companheira, era um erro, porque desarmava o partido, não envolvia os militantes na discussão. E nós apresentamos a nossa pré-candidatura a prefeito para colocar o marco no PT e dizer que nós, da periferia, que os trabalhadores, que os movimentos sociais também queriam discutir os rumos do PT. E se tem essa plenária hoje, é a primeira vitória desse processo. Hoje, cada homem e cada mulher aqui pode dizer o que acha, pode opinar, pode construir os destinos do PT. E é isso que muda o nosso partido, que mostra que o nosso partido é absolutamente diferente dos outros. Os outros, sim, é que tem que tomar a decisão de gabinete. Lá sim que o que vale é quem é mais rico. Lá sim é que vale quem é mais poderoso. Aqui no PT, cada homem e cada mulher tem o mesmo peso. E nós, companheiros e companheiras, e aqui eu posso falar porque elas estão em casa e conheço todos que estão nessa sala. Nossa experiência com o governo municipal foi extraordinária. Nós mudamos a vida do povo. Governamos por 8 anos essa cidade. Mas também é verdade que nós desarmamos o partido. Nós começamos a achar que o único espaço importante da luta política e social era o governo. E nós paramos de organizar o partido. Nós não realizamos durante o nosso governo esse tipo de atividade que avaliava, que planejava e que envolvia todas as pessoas no processo. E isso nos enfraqueceu, a tal ponto que nós chegamos a perder a eleição. Depois de 2 mandatos do companheiro Valdeci, com 80% de aprovação, com o companheiro Paulo Pimenta, um dos melhores esportes que o PT de Santa Maria construiu, um dos melhores deputados do Brasil. Mesmo assim, com essa cidade em transformação, nós fizemos, como fala ele, muito mais votos do que antes, mas não deu conta de vencer as eleições. Muito por culpa nossa. Muito por nós não compreender o papel militante de cada homem e mulher aqui. Muito pelo PT, pelas suas direções nos últimos anos, não ter percebido que era necessário discutir com a comunidade, com as lideranças comunitárias, com os movimentos sociais, com os sindicatos, e reafirmar o papel dirigente do PT nas lutas sociais. Nós queremos transformar o mundo, nós queremos construir o socialismo, e para isso é necessário caminhar com essas 2 pernas. Uma perna na luta social, uma perna na organização do povo, que prepara, educa na luta, cada avanço e cada retrocesso na luta, os trabalhadores vão avançando. E essa é uma perna importante do PT. E a outra perna importante do PT é a ação institucional, porque ela vai melhorando a vida do povo. E um companheiro como o da Santa Marta, que morava num casebre de madeira e não tinha rua nem dignidade, hoje ele já começa a ter dignidade e já quer muito mais. E é com esse querer mais que nós vamos transformar a sociedade. Por fim, para terminar minha fala, Valdir, você está terminando, eu queria dizer o seguinte: nós precisamos decidir no PT qual é a nossa estratégia, porque caminhos nós vamos seguir e quem é o nosso candidato a prefeito, se eu ou se a companheira ela. Óbvio, se está colocado o meu nome no nome da companheira ela, é porque nós não somos exatamente iguais, senão seria um nome só. E é importante